Bom dia, estamos aqui no APCast. Eu sou o apresentador Otávio Augusto. Essa daqui é a Alexia. E a gente vai entrevistar o professor Fernando, muito obrigado. E a gente vai perguntar sobre o podcast em si, porque foi ideia da produção aqui atrás da câmera. E ele aprovou para melhorar a nossa articulação, conversa e entrevista no geral, para se pá, arrumar um emprego bom. Primeiramente, me conte um pouco da sua vida, o porquê. Dessa profissão. Bem, eu sempre... primeiro eu tenho que contar um pouco da infância, né? Acho que tudo começa na infância. Claro. Então, eu sempre fui um bom aluno, apesar de um aluno bagunceiro no ensino fundamental. E em casa, com os primos, etc., eu tinha um quadro, né, um quadrinho de giz, onde eu dava uma aula de reforço para eles, né, de português, às vezes matemática, alguma coisa de ciência. E eu fiquei muito bom em termos de geografia, história, na área de ciências humanas. E tinha um certo romantismo com a profissão de professor, né, desde criança já. Eu tive vários outros trabalhos, né, mas... quando eu terminei o ensino médio, né, eu tive um período que eu estudei na escola agrícola aqui em Machado, que foi interessante, né, fazia curso de técnico em agronomia e zootecnia, e eu saí de lá, voltei para minha cidade natal, Alfenas, e a partir daí comecei a pensar no que eu poderia fazer de vida, né. Então surgiu na Unifal, né, Universidade Federal de Alfenas, vários cursos de humanas. Inicialmente eu ia fazer geografia, mas como eu gostava bastante de filosofia, da área de humanos de modo geral, eu achei que o curso de ciências sociais fosse mais completo para mim. E entrei no curso e me apaixonei pelo curso de ciências sociais, né? No período que eu fiz o curso foi bastante interessante, foi um momento de muito aprendizado. E a experiência de uma universidade federal também traz muito conteúdo para a gente, para além da sala de aula, né? Então, a gente tem uma vivência muito interessante. Voltando ao assunto da sua faculdade, o senhor era professor de projeto de vida na nossa escola e sociologia, certo? Sim. Mas tem alguma outra área que você queria dar aula, por exemplo? Tipo, filosofia, coisa assim? O curso de Ciências Sociais, ele é talvez o curso mais amplo dentro da área de humanidades. Então, eu posso, hoje, com o CAT, né, já dei aula de filosofia, de história e geografia. Mas eu sempre gostei mesmo da área de sociologia. Então, a área que eu mais gosto de dar aula, assim, que eu acho que eu domino mais, é a parte de sociologia. O que você acha que a sociologia ajuda nos alunos em si, no dia a dia? Olha, a sociologia é uma disciplina, né, que quando foi implementada, basicamente em 2009, é uma disciplina, respondendo de forma curta, eu acho que ela favorece a compreensão da nossa realidade social, tá? E traz para os alunos um olhar crítico, né, sobre a comunidade em que eles estão inseridos. Isso seria o ideal. De outro modo também, eu acho que a sociologia ela pode trazer o que a gente chama, lá junto com o Pierre Bourdieu, de um capital social e cultural mais amplo para os alunos. Ou seja, a cultura também pode ser encarada como uma questão de poder na nossa sociedade. Então, quanto mais cultura, quanto mais conhecimento eu tenho sobre a complexidade da realidade social, melhor eu vou saber viver nessa sociedade que é complexa e cada dia está mais complexa, né? Agora com as redes sociais, né? Com a introdução da inteligência artificial. Então, eu acredito que aquele estudante que tenha cada vez mais o que a gente chama de capital social e cultural vai se destacar melhor nesse novo mundo, né? Da inteligência artificial agora, de toda essa discussão que a gente está tendo atualmente. Alguma sugestão do que poderiam dar aula na escola, tipo, para o ensino médio ou para o primário até? Sim, durante um período, né, talvez aí no primeiro governo Lula, etc.,
ensino básico, né, ficou um pouco esquecido. Então, por mais que tenha havido políticas, né, de cotas, etc., para trazer, né, principalmente a população negra, parda, a população mais carente para dentro da universidade, eu acho que houve uma falta de carinho talvez seja a palavra mais adequada, com o ensino fundamental, o ensino básico, né? Principalmente o primeiro ensino fundamental. Hoje nós sabemos, né, para quem pesquisa um pouco, que para a criança ter um bom desempenho escolar, né, é primeiro necessário uma coisa bem básica, antes de ter o conteúdo escolar, etc., que é a nutrição. Então, uma criança de 0 a 2 anos que tem um déficit nutricional, provavelmente ela vai passar quase que a vida inteira tendo esse baixo desempenho escolar. Então, eu acho que o governo, né, o governo federal, o estado, o município, tem que, primeiramente, cuidar dessas crianças da primeira infância, tá? Aí do 0 aos 2 anos, principalmente, ter uma nutrição adequada. A partir disso, né, se a gente conseguir sanar esse problema da nutrição infantil, nós temos que desenvolver nessas crianças, né, da primeira infância, aí, que vamos colocar então dos 2 aos 7 anos de idade, um universo lúdico que possibilite elas, quando chegar na escola, no ensino fundamental, ali na primeira série, né, ter um universo lúdico já desenvolvido de habilidades e competências, né, de abstração, de lidar, né, com quebra-cabeças, de ter ali uma possibilidade de já desenvolvimento cultural, né? Então ter uma noção de arte básica para esse tipo de idade, né? E esportes, ou seja, quanto mais coisa a gente oferecer para o desenvolvimento infantil, né? Até o primário, porque eu falo primário, sou mais antigo, né? Uhum. Vai contribuir para um bom desempenho escolar. A partir do momento... A melhora da base, basicamente. Melhora da base. Uhum. Então, a partir do momento que eles entrarem ali no que eu vou chamar de primeiro, segundo, terceiro, quarta série aí, né? Que é o primeiro ensino fundamental, primeira etapa do ensino fundamental, eles já entram, né, com as capacidades cognitivas já desenvolvidas. Então, aí nesse primeiro ensino fundamental é de suma importância saber desenvolver as noções básicas de português, de matemática, né? E paulatinamente as noções de ciência. Porque talvez o que mais nós precisamos hoje, né, é de uma educação científica que vá contra esse movimento de negacionismo que a gente tem na sociedade hoje, né? Contra a vacina, né? Até mesmo de terra plana. E hoje em dia nós temos assim discussões que talvez não sejam importantes para o desenvolvimento tanto da ciência quanto da religião, que é esse debate entre evolucionismo e criacionismo. Tá? Nós podemos... Então, resumindo a minha pergunta, né? Porque eu acho que é muito complexa, não dá para a gente responder de uma forma direta. Uhum. Há uma necessidade de investimento do governo, em todas as esferas, no desenvolvimento do ensino fundamental. Por quê? Esses alunos têm uma boa base de ensino fundamental, e aí a gente pensa no ensino fundamental todo, eles vão entrar no ensino médio com habilidades e competências já muito mais avançadas do que estão. E aí o ensino médio seria, né, um momento ali de expandir essas habilidades que eles trazem no ensino fundamental, trazem de casa também. A gente pode falar que é um assunto muito complexo, é um assunto que a família também é muito importante nesse desenvolvimento. Então, resumindo, o ensino fundamental básico, que é onde há grandes investimentos, capacite o desenvolvimento deles. Eles vão entrar no ensino médio já com essas habilidades e aí sim pensar num curso técnico, numa faculdade. Porque se não tiver essa base bem desenvolvida, vai haver uma desistência, né? Já quando esse aluno termina o ensino médio, vai para um curso técnico ou uma faculdade, ele não vai dar conta de progredir no curso. Tá? Há uma outra série de detalhes, mas aí você pode fazer outra pergunta. Eu acho que eu expandi muito a minha resposta. Assim, na sua opinião, você acha que a escola particular para uma estadual ou até mesmo a pública tem alguma diferença em questão ao ensino? Olha, sim e não. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o modelo, que aproveito para criticar esse modelo, né,
do ensino médio integral nas escolas públicas. Por quê? Acabou que as escolas públicas, de modo geral, trazem matérias que elas não têm uma função ali de um desenvolvimento acadêmico, que a gente chama de desenvolvimento acadêmico, ou seja, a preparação do aluno para o curso superior. Então, elas acabam generalizando, não tendo uma padronização. Então, o aluno tem aí 25 matérias, que acaba fazendo com que ele não aprofunde nenhuma matéria de fato e tem um conteúdo muito generalizado, o que vai atrapalhar no desempenho acadêmico dele, tá? E aí eu vejo isso que talvez É difícil criticar o governo aqui, né? Mas eu vejo isso que o governo vai estar preparando os alunos da escola pública com esse novo modelo de ensino médio para o mercado de trabalho, para o trabalho, tá? Para o máximo desenvolvimento de um curso técnico. E as escolas públicas, as escolas privadas, por outro lado, elas aproveitaram essa grade do ensino integral e colocaram matérias ali, conteúdos que vão contribuir ou reforçar já os conteúdos tradicionais. Então, o aluno de uma escola particular, de certa forma, ele vai estar sendo preparado desde o início. Na verdade, não só no ensino médio, né? Mas desde o berço ele já é preparado para ser um campeão, para ser um vitorioso, para chegar, quando ele terminar o ensino médio, ele disputar os melhores concursos, as melhores carreiras, principalmente aquelas que ganham mais, tá? Isso é um ponto positivo da escola particular, tá? Essa não generalização que acontece na escola pública, porque aí as matérias do ensino médio integral, elas vão variar muito de escola para escola, então vai depender muito da sensibilidade da equipe administrativa para escolher matérias que, em vez de generalizar, reforcem o conteúdo básico. Tá compreendendo o que eu estou falando? Uhum. De outro modo também, nós temos aí... Sim e não. Então, esse seria sim, há uma diferença. E não há uma diferença, que é o que eu vou entrar agora. Eu fiz o meu TCC sobre desempenho escolar, então sou sobre sociologia da educação. E a gente percebeu lá na minha pesquisa, etc., eu li vários artigos sobre desempenho escolar, não sou um grande especialista nisso, mas acabei me aprofundando um pouco estudando sobre isso, que o que vai ser o diferencial na vida do estudante é o incentivo da família. E aí família pensando, né, não a família nuclear, né, a família pai, mãe, filho, mas a família no sentido mais amplo, né, dos responsáveis que estão presentes na vida ali do estudante. Então, se aquele estudante ele vem, mesmo de uma família que tem uma condição socioeconômica menos abastada, mas ele tem um incentivo da família, principalmente ligado à leitura, e é o que a gente chama de socialização secundária, a música, a teatro, a outros cursos ali que vão contribuir para o desenvolvimento cognitivo desse aluno, ele tende a ter um desempenho escolar excelente. Então, esse aluno dessa escola pública, que tem essa família ali, né, que está preocupada com a vivência escolar do filho, esses alunos costumam ter um sucesso escolar muito maior do que outros e se compara aí com os alunos da escola particular, tá? Nós vamos ter diferenças gerais de notas, pelo que os artigos apontam, de 1,5 ponto e 2 pontos. Independente se um professor é muito bom e o aluno não está interessado, não tem esse, vamos chamar de background familiar, o professor bom não vai fazer diferença na vida desse aluno, porque ele vai fazer assim, pouco, de 2 pontos no máximo. Porque o aluno ele não está, digamos, isso não faz... O desenvolvimento acadêmico, o desenvolvimento escolar não faz parte do universo familiar dele. Então, para ele, tem pouco valor. E isso contribui lá na frente no desempenho escolar. Consegui responder a sua Sim, claro. resposta? Voltando... Sua pergunta, né? Voltando ao que você falou sobre em questão a diferença entre o ensino integral em uma escola e na outra, você acha que isso lá na frente, para nós que estuda na municipal, vai afetar? Porque, querendo ou não, a escola particular é voltada para o estudo que eles já tinham, né? Como se fosse um reforço. Sim.
E para nós agora, como diz, a gente está meio que perdido no meio disso tudo. Você acha que vai afetar? Eu acho que, de modo geral, vai afetar. Então, a gente está falando aí que nós vamos ter sempre exceções na escola particular. Pública. Tá. Na escola, sempre vamos ter exceções. Alunos, né? Exemplares. Que vem com esse background já familiar, né? Sim. Então, digamos que hoje no Brasil, talvez esse cenário possa estar mudando, etc. Mas, de modo geral, eu acho que vai afetar sim. Porque nós temos escola aí que vai ter matéria assim, culinária e bolo de pote, sabe? Como fazer brigadeiro, né? Nós temos escolas que tem na Economia, por exemplo. economia doméstica. Nós temos escola que vai ter, né? Acho que quase todas, né? Tem o projeto de vida, mas aí vai depender de qual que é a intenção do professor, da experiência daquele professor, de como a escola vai estar desenvolvendo. Eu acho que o projeto de vida, né, qual a disciplina que eu estou dando para vocês, ele tem certas potencialidades e tem limitações. Mas voltando a te falar, isso vai prejudicar a formação da maioria dos alunos, que já vem com uma base, né, desde que eu comecei a falar, lá do ensino fundamental, não tão boa, né, e quando terminar a escola com uma escola tão generalizada, eles talvez tenham um problema de acesso à universidade, a cursos técnicos, né? E se entrarem, não vão dar conta, muitas vezes, tá? Bem, acho que é isso. Não sei se consegui responder essa pergunta. Sim, obrigada. Uma perguntinha. O senhor acha que requer um pouco o professor entender como o aluno aprende? Tipo, por exemplo, eu não tenho muito foco visual. Eu aprendo mais escutando ou fazendo alguma atividade. E se o professor conseguisse entender isso e ajudasse, seria um bom ponto ou seria muito esforço para ele, não era necessário? Olha, eu acho que é um ponto fundamental, né? Mas aí a gente, por exemplo, né? Nós podemos citar aí o Paulo Freire, por exemplo. Mas o Paulo Freire vai ter limitações. Mas, num certo sentido, né, ele vai trazer a ideia dele de ter uma educação ativa do aluno, trazer o quê? Que agora eu esqueci o conceito que eu queria trabalhar. Mas ele vai trazer ali o universo que o aluno vive para a sala de aula, né? Então ele tem essa proposta de trabalhar com o mundo do aluno e a partir do mundo do aluno se desenvolver o conteúdo que se pretende dar, tá? Em vez de uma educação que ele chama de bancária, que é só aquela educação de decoreba. E ao mesmo tempo cada aluno tem, né, formas de inteligência. Então nós temos inteligência espacial, inteligência visual, auditiva, né, matemática e etc. Então o professor ele teria que ter essa sensibilidade de trabalhar essas características do aluno. Só que nós temos que ver também o lado do professor, no sentido que é uma turma com 40 alunos, normalmente, né? Então, o professor ele tem que se adaptar a 40 alunos, não é fácil. Você trabalhar ali com 40 alunos e seguir isso que você está falando, ver a necessidade específica mesmo de cada um ali e conseguir trabalhar. É possível? Mas eu acho que necessitaria de um tempo maior de aula e talvez seja muito difícil hoje. Conseguiu entender um pouco o que eu estou falando? Sim, sim. É essencial que o professor entenda essa necessidade individual do aluno, resumindo, mas também um lado do professor trabalhar com a individualidade de cada aluno é muito difícil, um pouco viável, pelo que o sistema impõe para o professor. Então, o sistema, de modo geral, está mais preocupado com o trabalho administrativo do professor do que com o trabalho ali pedagógico, didático na sala de aula. Então, um professor que se destaca na parte administrativa do sistema, que trabalha com o que a direção, que o Estado, com o que a Secretaria de Educação quer, é mais bem quisto, de certa forma, do que um professor que trabalha essa parte individual com os alunos, trabalha um conteúdo que seja interessante para eles, etc., mas que não tenha essa parte administrativa bem desenvolvida. Não respondi, porque eu sei que não é completa essa resposta. Sim.
porque ela é muito mais complexa para eu responder uma... Sem falar que uma varia de falação. pessoa para pessoa. Vai variar de pessoa para pessoa, de professor Porque pra professor. alguns defendem que o aluno tem que aprender de uma maneira só, outros podem ajudar a ensinar de maneira diferente. Alguns defendem o ato de copiar, pensando que o aluno vai aprender da mesma maneira que ele aprendeu. Eu já não penso tanto assim, mas... Então, aí vai depender, né? Daquela metodologia que o professor está acostumado, né? Sim. Do qual ele foi formado, né? Do ideal pedagógico dele, de como a didática dele se desenvolve e também da sensibilidade dele com aquele aluno, tá? É uma questão bastante complexa, assim, tá? Então não é fácil de responder. Da mesma forma, por exemplo, projeto de vida, né? No projeto de vida, muitos professores vão trabalhar com planejamento, com sonhos, com autoconhecimento. E, na minha crítica à disciplina, e a como alguns professores trabalham ela, eles não abrem espaço para a crítica à meritocracia, né? De que a meritocracia como uma coisa, de certa forma, injusta na nossa sociedade, que você pressupõe que todo aluno vai sair do mesmo ponto, da mesma forma que a Alex estava falando aqui, né? Comparar um aluno de escola particular Com uma pública. Um aluno de escola particular que tenha um apoio familiar, que tem um universo mais abastado, tanto social como economicamente, culturalmente, com um aluno de escola pública que não tem um apoio familiar você avalia os dois como se eles saíssem do mesmo ponto de igualdade, né? Então a gente precisa o quê? De uma equidade, né? Então os professores, eu acho que eles trabalham um pouco a ideia das limitações da meritocracia pensado dessa forma crítica que eu estou apresentando, e também falta um pouco da parte do desenvolvimento da autoestima dos alunos, né? Então é uma questão muito mais complexa, né? Mas a gente tem que debater e trazer isso, né? Essas limitações, porque o aluno fracassa para que ele não desista, que ele saiba que o fracasso vai ser uma parte ali da vida, do projeto dele mesmo, seja de médio, de curto, médio, longo prazo, né? E que ele retome, ou que ele, né, chegue um momento que ele possa pensar criticamente, ou modificar o projeto dele de vida, mas não desistir, né? Uma pergunta decorrente, tanto dos professores quanto dos pais mesmo, o que você quer ser quando você crescer? Eu acho que essa pergunta poderia ser melhor feita se, ao invés disso, fosse o que você é agora, quem você é agora. Porque se perguntar para a criança, para o adolescente, o que ele quer ser quando ele for mais velho, ele não vai entender como é que ele vai chegar até aquele ponto. Por exemplo, eu já quis ser enfermeiro, já quis ser cozinheiro, mas eu não sabia como é que eu ia chegar até aquele ponto. Sinceramente, até hoje eu não sei direito. Mas a pessoa perguntar o que ela é agora, ela pode já organizar os pensamentos e tentar se imaginar ele no seu auge no futuro. Como ele na melhor aptidão que ele já tem no momento, no futuro, ele usando os artifícios que ele já sabe no momento, no futuro. O senhor pode complementar alguma coisa assim? Sim, aí nesse sentido é de extrema importância, porque vai depender, né, de adolescente para adolescente, de jovem para jovem, né? Então tem jovem que já, desde muito cedo, já planeja o que quer ser, né? E muitas vezes consegue. E tem jovem que vai chegar até a idade adulta perdido, sem ter uma noção do que vai fazer, né? Então, primeiro, nesse sentido que você está me colocando, eu acho aí que aí a gente volta para o projeto de vida serve justamente para auxiliar nesse problema que o jovem enfrenta, e aí está o aspecto positivo da disciplina, né? Desde que consiga ser bem trabalhado. E para isso é necessário, aí a gente volta às palavras clássicas da disciplina, que é o autoconhecimento, né? A capacidade da gente começar a refletir sobre quem nós somos, né? E o que nós queremos.
e ter a ideia, né, do que eu tinha acabado de falar, de limitações que vão ocorrer ao longo desse processo, mas que não impeçam o jovem de tentar, de começar a produzir. Então, é o que eu estava usando um exemplo, né? Então, a vida, um projeto de vida, é como se fosse uma escadaria, né? Então, não tem como eu estar na base da escada, uma analogia básica aqui, né? Mas não tem como eu estar na base da escada e do nada estar lá em cima da escada, como se eu pulasse, desse um passo maior que a perna, literalmente, né? Então, como que seria esse projeto? É passo a passo, né? É o que eu chamo de trabalho de formiguinha. A gente vai fazendo coisas ali que lá na frente vão criar um quebra-cabeça que se completa numa imagem. Deu para entender o que eu estou falando? Sim. Então, é o passo a passo. Primeiro, o que eu quero ser. Então, o que a curto prazo eu posso fazer para ir nesse caminho, né? E aí eu faço meu planejamento de curso de curto prazo, de médio, de longo. E aí, dentro desse planejamento, eu tenho que também ter uma ideia do que vai dar errado, porque muitas coisas vão dar errado. E aí você tem que ter, aí nesse sentido, uma autoconfiança, um autoconhecimento, de entender que o fracasso também faz parte do planejamento de vida. Ninguém, na verdade, todo mundo que você entrevistar, conseguiu ter 100% de sucesso em tudo que quis. Então, há percalços no caminho. E a gente tem que saber lidar com esses percalços, né? Do fracasso, das coisas inesperadas que vão surgir e continuar. Então, talvez a palavra certa aqui seja resiliência, né? Essa capacidade de suportar as adversidades. É abstrato a resposta, mas eu acho que, de certa forma, tem que ser abstrato porque cada um vai, pessoalmente, desenvolver o seu projeto de vida e vai lidar com ele de uma determinada forma. E o que a disciplina pode fazer, que a escola pode fazer, é auxiliar nesse processo de dificuldade, né? Talvez mostrar um caminho menos dolorido, menos tortuoso, né? Que a gente pode demonstrar para esse jovem. Mas a escola e nenhum outro curso não vai conseguir eliminar totalmente os percalços que vão ser naturais do caminho. E cada idade da vida vai ter ali seus percalços. Consegui te responder? Sim. Ou pelo menos esclarecer um pouco? Sim. Por mais que seja abstrato, né? É abstrato que é legal. Tá. Alguma pergunta da plateia? Não dá para ver aqui, mas tem uma... Vamos filmar aqui o pessoal um pouquinho para mostrar ali, ó. A animação. a animação aqui tá... Esses jovens bonitos que estão aqui na escola. Metade da gente tava dormindo aqui. Alguma pergunta? Professor, um conselho que você queria dar pra gente? Quando você, a gente nessa idade, você que estaria aí, queria passar pra gente. Um conselho? Conselho é difícil, hein? Mas eu vou tentar responder. Então, olha, o principal conselho: fiquem longe das drogas, do álcool, do cigarro. Isso é um conselho básico. Tá? Por mais que pareça bobo e careta, essas coisas elas acabam destruindo a autoestima, a autonomia do jovem. E o máximo que a gente puder evitar de vícios, né? Porque nessa fase da vida a gente quer descobrir o mundo e aí muitas vezes o mundo descobre a gente. Fazendo uma piadinha. Tá acompanhando, João? Você está entendendo o que eu quero falar? Então, evitar vícios. Por quê? Beber água e praticar esportes. Tá? É careta isso que eu tô falando, mas isso aí... Se cuidar. Se cuidar, né? Mas eu vou falar um conselho mais... Pelo amor de Deus, fecha a porta aí. Esse conselho, por quê? Porque nessa fase da vida a gente está descobrindo, né, a vida, e a gente quer, o jovem quer, de certa forma, engolir o mundo, né? E isso prejudica muito no desempenho, né, no trabalho, na escola. E pouco a pouco isso vai minando a capacidade de autoestima do jovem, por mais que ele não perceba, e do desenvolvimento cognitivo dele também. Um outro conselho, né, esse é o conselho básico, eu diria que todo professor tiozão tem que dar, que esse que eu acabei de dar. O outro conselho, né, é a gente entender que o mundo não é perfeito, que o mundo tem muita dificuldade e que
o mundo não é um mar de rosas. Então, nós temos uma consciência de que o mundo não é perfeito. O que nós podemos fazer para tornar, primeiro, o nosso mundo pessoal melhor? Então, se eu gosto de uma coisa, eu vou estudar, eu vou tentar desenvolver o máximo que se pode. Porque nessa fase da vida aí, dos jovens, né, é uma fase que vocês têm que aprender o máximo que vocês conseguem. Porque quando vocês terminarem, ler o máximo de livros, assistir o máximo de filmes, ouvir o máximo de música possível. Porque quando vocês entrarem numa vida de jovem adulto, que estiverem trabalhar, sair do ensino médio, vocês vão ver que a vida vai ficando mais difícil, num certo sentido, vocês vão ter menos tempo para fazer essas coisas, tá? Então, é uma boa vocês não trabalharem nesse momento para ter o que a gente chama, no começo eu falei, desenvolver o máximo possível de capital social e cultural que vocês possam. Porque na vida adulta vai ficando mais difícil. Depois disso, que ele tem trabalho, aí depois pode arrumar namorado, sei lá, né? E vai... O tempo que vocês têm hoje, que é precioso, ele não vai estar lá mais presente, né? Então, aproveitar o máximo do tempo nesse sentido de um desenvolvimento positivo, tá? Não sei se isso é um bom conselho, mas é um conselho de tiozão que eu acho que os jovens deveriam ter mais consciência, por mais que hoje em dia seja mais difícil. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Esse projeto do podcast tem planos, tipo, pra continuar aqui na escola, tipo, Quando a gente sair, né? outras turmas? Olha, esse projeto, né, eu tive a ideia, então eu trouxe assim, eu achei que eu não queria ficar num projeto de vida que fosse uma aula, vamos falar mais claro, mais chata, né, menos lúdica, e aí eu dei a ideia para os meninos a gente fazer um podcast, trabalhar alguma coisa interessante que fosse, que ao mesmo tempo a gente trabalhasse os conteúdos e competências da BNCC, mas que fosse mais lúdico, que os alunos pudessem trazer as habilidades e competências deles de casa e desenvolver. Então, para mim, esse projeto, ele é importante, eu acho que ele é legal. Eu tenho ideias, né, de que esse projeto possa tomar uma forma, tomar vida, que a gente possa mais para frente, né, debater temas interessantes, como temas políticos, de cidadania, né, e também que a gente conseguisse algum tipo de patrocínio para ter equipamentos melhores para desenvolver isso. Mas eu vou ficar na escola esse ano, eu não sei qual escola eu vou estar no ano que vem, então eu não posso prometer isso. Já dando certo esse projeto, né, nós podemos manter ele na escola, outra escola que eu for, eu posso estar desenvolvendo isso, ou até mesmo a gente pode transformar esse conteúdo aqui como um projeto de vida mesmo comercial, né? Ser gravado fora da escola com vocês, a gente conseguir patrocínios, trazer outros sorteios, outros debates que sejam interessantes. Então, eu não sei, Eduardo, qual que foi a pergunta mesmo? Eu acho que eu divaguei muito. Se você tem planos para continuar, tipo, quando a gente sair esse final do ano, a gente vai pro terceiro. Aí quem vai pro segundo ano que vem vai fazer esse projeto? Ou se a gente vai continuar no terceiro, ou se outras turmas vão vir também participar. Eu acho, que aí, por exemplo, eu não posso responder porque eu não sei se eu vou estar na escola ano que vem, tá? Eu estou com uma excedente no concurso, pode ser que me chame, pode ser que não. Eu vou prestar outro concurso e aí o professor, quando ele é contratado, ele não tem muita estabilidade na escola. Então, ele trabalha um ano, outra escola trabalha outro ano, etc. Então, quanto ao meu trabalho como professor, eu não sei. Eu acho que seria interessante a participação de outras turmas. Eu acho também que seria muito legal vocês continuarem com o projeto, independente se eu estar aqui na escola ou não. Tá? E aí vai depender da sensibilidade do professor que estiver aqui, dos professores, né? Da direção, etc. E eu acho que também seria interessante extrapolar os muros da escola com esse projeto, né? Que fosse um projeto jovem que a gente pudesse trabalhar com patrocínios, com entrevistar talvez políticos, outros setores da sociedade e que a gente tivesse uma liberdade um pouco maior de pensamento, de expressão, etc. Não respondi a tua pergunta, não, é incerto isso. Mas seria legal, sim, participação de outras turmas, que o projeto continuasse, e a
ficaria muito orgulhoso, mesmo eu não estando aqui na escola. Por mais que esteja gostoso, papo, coisa e tal, mas o nosso tempo está acabando. Para as pessoas que assistirem isso daqui. Eu sou o Otávio, essa é a Alexa, esse foi o nosso professor. E venham assistir mais vídeos de podcast com a gente. E tenham um bom dia. Coisa Até a tal. próxima. E é isso. Esse é o podcast AP, o podcast de todo Afonso Pena.